Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, nesta casa de oração, no meio, Senhor amado, da Tua igreja que se reúne aqui nesta manhã. E que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo e dirigindo cada palavra que sair da minha boca, Senhor. Não quero falar nada da carne ou nada de mim mesmo, mas quero ser somente um instrumento nas Tuas mãos, e o Senhor possa usar com toda a liberdade, Senhor, e que o Senhor possa agir, se manifestar e se mover em nosso meio, conforme, Senhor, a Tua vontade. Tu és Senhor, nós somos apenas servos, ó Pai, e que a Tua vontade seja feita, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele traz aqui advertências inspirados ali naquilo que os filhos de Israel passaram durante a sua caminhada no deserto. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, há um paralelo, há uma, vamos dizer assim, uma figura naquilo que Deus realizou com os filhos de Israel e naquilo que o Senhor Jesus realizou por nós. Assim como os filhos de Israel estavam debaixo de um jugo, de uma servidão, de um castigo de morte que iria os levar à morte, uma morte terrível na escravidão do Egito, em que eles não estavam suportando. Assim também, aquele que não conhece a Deus, que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, está debaixo do jugo da servidão do pecado, de Satanás e do inferno. E assim como Deus enviou Moisés para resgatar os filhos de Israel, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para nos resgatar. Então há vários paralelos entre aquilo que Deus fez com os filhos de Israel e entre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E assim como aqueles filhos de Israel saíram e eles passaram o tempo caminhando no deserto, assim também a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e começamos uma caminhada com Ele. A gente não aceita o Senhor Jesus e logo depois a gente já parte para a eternidade. A gente tem uma caminhada. Como os filhos de Israel tiveram a sua caminhada pelo deserto. E aqui ele fala de que todos,
Verso 1 ele fala assim: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual. Verso 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Deus tirou aqueles filhos de Israel do Egito para fazê-los entrar na terra da promessa. Quando aqui o apóstolo está enfatizando todos, quer dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Assim também o Senhor Jesus Cristo veio e morreu por todos. Não há distinção, não há acepção de pessoas. A obra de Jesus Cristo, ela é feita em favor de cada ser humano. Não há distinção e não há acepção de pessoas. Mas assim como daqueles que saíram do Egito, a maioria não entrou na terra da promessa. Assim acontece com a maioria dos seres humanos. Nem todos querem andar com o Senhor Jesus Cristo. Nem todos querem seguir em fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo. E esse é um exemplo para nós, porque ele fala de coisas que eles experimentaram todos juntos. Todos eles tiveram a mesma experiência, e aqui agora eu vou trazer um pouquinho, apertar um pouquinho mais para a igreja. Porque as pessoas do mundo, elas não têm interesse, a maioria sabem quem é Jesus, mas não tem interesse em se aprofundar. Mas nós, que estamos na igreja, nós que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, aqui vai falar de coisas que só experimentou quem realmente teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Fala aqui que todos estavam debaixo da nuvem, e essa nuvem simboliza a presença de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus. Porque quando nós olhamos para lá, aquela coluna de nuvem servia para isso. Durante o dia era uma nuvem, e estava ali não somente para livrar eles daquele sol escaldante do deserto, mas também para dar direção para eles. Quando a nuvem ela se abaixava, eles armavam o acampamento. Quando aquela nuvem se levantava, eles desarmavam as tendas e se preparavam para a viagem. E aonde quer que aquela nuvem ia, eles iam seguindo ela. De noite ela se transformava numa coluna de fogo, mas a simbologia é o mesmo. Eles estavam guiados pela nuvem. E aqui ele fala, todos estavam debaixo desse cuidado, dessa direção da nuvem. Assim como todos nós temos que estar debaixo da direção da palavra de Deus. Os filhos de Israel não podiam falar, não, eu acho que a nuvem está indo para lá, mas eu acho que o caminho é aqui, eu acho que a gente devia ir por ali. Não. Assim também hoje, nós não podemos olhar para a palavra de Deus, eu acho que não está certo, eu acho que eu não devo fazer, eu não concordo, porque tem pessoa que pensa assim. Não, a palavra de Deus diz assim, mas eu acho que se eu fizer assim vai ser melhor. Mas a palavra de Deus está apontando para cá, mas eu acho que se eu for para cá vai ser melhor. Não, não vai ser. Não vai ser. Quem fizesse isso, iria se perder, iria morrer. A mesma coisa hoje. Quem sair da palavra, quem sair da direção de Deus vai se perder. E vai morrer espiritualmente. Então é muito sério isso, andar na nuvem. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. Todos nós passamos pelo batismo. E quem não passou ainda tem que passar. Porque a ordem do Senhor Jesus Cristo é quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma ordenança, não é se eu sentir, se eu quiser, não, é uma ordenança de Deus. Porque tem algo espiritual ali, você morre para você mesmo, você morre para o seu velho homem, você nasce de novo para Deus. Pastor, mas isso não é dentro do coração? Sim, mas é necessário se batizar porque Jesus deu essa ordem. Então tem algo espiritual, tem algo precioso no batismo. Diz aqui, todos comeram de uma mesma comida espiritual. O mesmo alimento espiritual é para todos. Não é diferente para o pastor, não é diferente para o apóstolo. Não, todos têm que se alimentar da palavra de Deus. O alimento espiritual é o mesmo. O alimento do pastor, o alimento do apóstolo, o alimento do profeta, o alimento de qualquer pessoa, de qualquer salvo, é a palavra de Deus, a mesma comida espiritual. Deus não tem distinção, todo mundo tem que se alimentar da palavra de Deus. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual também.
também. E ele vai dizer aqui, porque todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu gosto mais de uma outra versão que diz, todos bebiam de uma rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Porque pedra dá a impressão de uma coisa pequena, a rocha não, uma coisa sólida, firme. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. O que ele disse para a mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana? Eu tenho uma água, mulher, que se você beber, você nunca mais terá sede. E ele está falando isso, é de beber de coisas espirituais, do Evangelho, da graça de Deus, da unção do Espírito Santo. Todos estão acessíveis, está acessível para todos, irmão. Amém? Deus não faz distinção, eu não vou alimentar aquele, eu alimento esse, não, eu vou dar de beber para aquele. Não, é quem tem sede, vem a mim e beba. Então nós temos que ter essa disposição de ir até o Senhor Jesus Cristo, de buscar estas coisas, amém? Todos têm que seguir tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Todos nós temos que estar debaixo da direção de Deus, todos nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, todos nós temos que passar pelo batismo, todos nós temos que ter sede pelas coisas de Deus, todos nós. Isso não é uma coisa para um e não é para outro, não, isso é para ele, isso é para o pastor, para mim não, todos nós. Não, o pastor que lê a Bíblia e depois ele prega, eu aprendo com ele, está errado. Você tem que ler todo dia a palavra de Deus. Você tem que orar todo dia. Não, eu vou pedir para o pastor orar por mim. Você pode, eu estou disponível para o momento que você precisar. Pode contar comigo para orar por você. Mas não adianta nada eu orar se você não orar. Não adianta eu buscar por você se você não buscar por você. Sabe por quê? O relacionamento de Deus, ele é individual. Ele é individual. Eu não posso me relacionar com Deus por você. Eu vou me relacionar com Deus pela minha vida, eu não posso me relacionar com Deus pelas minhas filhas. O relacionamento com Deus é individual, amém? Tem um propósito de igreja, de edificarmos uns aos outros, mas relacionamento com Deus é individual. Não adianta você pedir oração para mim se você não ora. Não adianta você querer se alimentar da palavra de domingo só, se você todo dia na semana você não vai para a palavra. Você conseguiria comer só de domingo? Um alimento físico? Você acha que você ia chegar vivo no outro domingo? Se você fizesse a tua última refeição hoje e só fosse se alimentar no domingo que vem, você ia estar vivo até lá? Não. Se você não comer, se você não beber durante a semana, você vai debilitar, definhar e morrer. Em uma semana você está morto. Quem assiste coisas de sobrevivência sabe. Quando eles largam os camaradas lá, eu falo porque eu gosto de assistir. O que eles têm que fazer? Eles ficam desesperados, achar comida e água, achar comida e água. Mais importante, primeira necessidade, comida e água. Por quê? Sem comida e água morre. Não tem força para fazer nada. Como é que vai sobreviver? Como é que vai cruzar uma mata? Como é que vai cruzar qualquer coisa sem comida e água? Não cruza, não faz. A gente não faz nada sem alimentação. Espiritualmente é uma advertência. Você não vai conseguir nenhum êxito espiritualmente sem se alimentar, sem beber espiritualmente todos os dias. Não se iluda. Amém? O que mais que ele fala aqui? Deus não se agradou, verso 5, da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Essa é uma palavra muito forte, irmãos. Porque Deus amou aquele povo, porque Deus resgatou aquele povo, porque Deus não poupou esforço para tirar aquele povo do Egito, assim como o Senhor Jesus Cristo não poupou esforço para te resgatar e para te redimir. Mas você tem que viver de uma maneira que agrade a Deus. Não basta ser filho de Israel, não basta ter saído do Egito, não basta estar no meio do povo que está caminhando para Canaã, porque nem todos daquele povo chegou realmente em Canaã. Ficaram pelo meio do caminho. E por que eles ficaram pelo meio do caminho? E aqui ele vai listar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu marquei aqui 5 coisas. E Deus, o apóstolo Paulo fala aqui, pelo Espírito Santo, que nós não podemos deixar que façam parte da nossa vida. Primeiro está no verso 6. Ele diz assim: estas coisas foram-nos feitas em figura,
para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não cobice aquilo que é mal. Isso não agrada a Deus. Pastor, isso se refere a quê? Se refere lá a Números capítulo 11, versículo 4, onde diz que, num determinado momento, o vulgo que estava no meio deles teve desejo de comer carne. E no versículo 6 eles disseram: nós temos fastio desse maná. Nossa alma está enjoada desse maná. Nós não aguentamos mais ver maná. Pão do céu. Não cobice coisa má. Pastor, então não posso comer carne? Pode comer carne. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Sabe, meu irmão amado, quando você está olhando para as coisas do mundo, e você está com desejo das coisas do mundo, é isso que a palavra de Deus está falando. É esse sentimento que não pode estar no teu coração. Quando você está seguindo a Deus, aí você vê uma coisa do mundo, você queria participar, fica com aquele desejo de participar. Fica desejando participar das coisas do mundo. E despreza aquele chamado que Deus colocou na tua vida. E despreza as coisas que Deus tem na tua vida. E olha para as coisas de Deus com desdém, com desprezo. Como se as coisas de Deus fossem uma coisa sem graça. É isso que eles olharam, mas ir na igreja, orar, ler a Bíblia. Não, eu queria mesmo estar lá, no Catar, assistindo a Copa. Eu queria... Não que é errado, né? Eu estou dando um exemplo para você. Tem um jogo aqui, tem o culto. Não vou no culto não, vou assistir o jogo, você é louco. Se o Brasil é não sei o que, campeão. É essas coisas que não pode ter na nossa vida. É isso que a palavra de Deus diz, cobiçar coisa má, você fica cobiçando as coisas lá de fora. As coisas que você sabe que não agrada a Deus, ficar desejando uma vida, ficar desejando as coisas do mundo, mais do que deseja as coisas de Deus. Para as coisas de Deus não tem interesse nenhum, não faz força nenhuma para as coisas de Deus, mas surge qualquer coisa do mundo, está lá todo felizinho, alegre. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada, entristece a Deus. Versículo 7, ele fala aqui: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Isso se refere em Êxodo, capítulo 32, 6, quando eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés subiu no monte, Moisés está na presença de Deus, recebendo os mandamentos de Deus. E eles chegam num determinado momento e falam: olha, Arão, não sabemos mais o que aconteceu com esse Moisés. Acho que ele morreu. Fazem-nos deuses que nos levem de volta para o Egito. Tudo que te afasta da presença de Deus é um ídolo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou dizer para você de uma outra maneira que eu quero deixar bem claro. Tudo aquilo que você sente mais prazer em fazer do que as coisas de Deus é um ídolo. Cuidado. Você tem mais prazer nas coisas de Deus ou algo na tua vida? Isso é um ídolo. Quando você troca as coisas de Deus por qualquer coisa, pode ser um trabalho, pode ser um lazer, pode ser pessoas, pode ser qualquer coisa, que você coloca em primeiro lugar, que se aquilo entrar em conflito com a tua vida espiritual, você deixa a tua vida espiritual de lado e vai fazer aquilo. Porque aquilo te dá mais satisfação, mais prazer. Você tem mais alegria de estar fazendo aquilo do que fazer as coisas de Deus. Isso é um ídolo. Isso é um laço. Quando Daniel chega na Babilônia, por que ele não come de tudo que tem lá? Por quê? A comida não era boa? O manjar do rei foi oferecido para ele. O vinho que o rei bebia foi oferecido para ele. Mas o que estava em primeiro lugar no coração de Daniel? Que eu vou sentar nessa mesa aqui e comer disso, se eu sei que isso não agrada a Deus. Mas olha, o rei ordenou que você coma. Eu não vou comer. Não adianta, eu não tenho interesse nenhum por isso.
Por quê? Porque eu sei que isso não agrada a Deus. É isso que tem que estar no teu coração. É a mulher de Potifar todo dia tentando seduzir José, todo dia, até que ela armou lá uma cilada que estava só ele e ela na casa. O que ele fez? Fugiu. Por que ele fugiu? Está louco que eu vou pecar contra Deus? Deus é mais importante do que qualquer coisa. Deus é mais... Então não vos façais idólatras. Não troca as coisas de Deus por nada. Por nada. Nada nesse mundo vale a pena. Nada nesse mundo pode tomar o lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam constituídos sobre os negócios da província da Babilônia. Lembram disso? Tinha um cargo importante, tinha um emprego importante, tinha uma posição importante, mas quando lá a obrigação do seu cargo os fez se curvar diante da imagem, o que eles fizeram? Opa, não me curvo. Não, mas olha aqui, é só um pouquinho, é só uns momentinhos. Não me curvo. Não, mas você tem que fazer. Não me curvo. Amém? Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque senão nós não vamos agradar a Deus. Porque isso levou o povo para uma depravação moral. Começou no bezerro de ouro e terminou numa orgia, num carnaval. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O diabo nunca vai vir com algo gritante, ele sempre vai tentar com coisas pequenas. E se você ceder nas coisas pequenas, ele sabe, se ele cedeu nisso, eu ganhei o terreno. Eu posso oferecer mais e mais. Amém? Então nós temos que estar atentos com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Verso 8 diz aqui, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Isso está dizendo ali em Números 25, quando ali Balaão foi contratado pelos moabitas para amaldiçoar, não pôde amaldiçoar, mas a palavra de Deus diz que ele ensinou a Balaque uma maneira de fazer os filhos de Israel pecar. Olha, manda as moças moabitas lá no arraial dos filhos de Israel seduzir os jovens de Israel. Então eles vão se contaminar com elas e aí a ira de Deus vai vir sobre eles. E a palavra de Deus diz que foi isso que aconteceu. Balaão foi lá e ensinou as moabitas, as moças foram no arraial, começaram a fazer amizade com eles, começaram a seduzir os rapazes e dali um pouco o povo todo começou a se prostituir com os moabitas. Então a gente tem que tomar cuidado. Toma cuidado com amizades. O que isso quer dizer, pastor? Às vezes amizades que não estão na mesma fé. Não estão na mesma fé, não estão na mesma visão. E hoje em dia eu vou dizer, não estão na mesma linha teológica que você está. Porque hoje tem igreja que não tem problema. Não tem problema, está na igreja, está se prostituindo, está adulterando, não tem problema não, o importante está na igreja. Então cuidado. Até com esse tipo de amizade, com pessoa que participa disso e acha normal. Não, é normal. Não, mas lá tem... Não, mas não tem problema, não. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Satanás é astuto, ele arma o laço e quando a pessoa vê, já está laçado. Já está envolvido. Foi o que fez com Davi, né? Era para Davi estar onde? Na guerra. Mas Davi estava onde? No palácio. E aí o que Satanás fez? Olha Davi, vai olhando, olha lá. O laço fechou. Amém? Então a gente tem que estar atento, vigilante, sóbrio. Verso 9, tentaram a Deus. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes.
Fala lá, meus irmãos, em Números, capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz que o povo se enfastiou pelo caminho. E disseram para Moisés: por que nos tiraste do Egito? E nos trouxeste para esse lugar tão difícil, em que não tem pão, em que não tem água. Nós não queremos mais esse caminho aqui não. Nós queremos, por quê? Era melhor nós ter ficado no Egito. Tentaram a Deus. Quando às vezes você olha para a vida espiritual e você fica pensando: será que vale a pena seguir Jesus? Será que vale a pena ser fiel? Isso é tentar a Deus. Malaquias capítulo 4 diz que estas palavras são ofensivas para com Deus. Quando o servo de Deus fala: melhor é o ímpio, olha lá. O cara não teme a Deus, o cara é boca suja, o cara é pilantra, engana todo mundo, passa a perna em todo mundo, olha, se prostitui, e a vida dele está boa, olha como a vida dele está boa. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Quando você permite um pensamento desse, quando você permite que essas coisas se levantem, quando você despreza as coisas de Deus, fala: não, é difícil servir a Deus, mas não, olha aqui, eu estou tentando, é tão difícil, mas olha lá, fulano lá não faz nada disso, olha como a vida dele é boa. Você achar que é bom aquele que está lá no erro, no pecado, no engano. Despreza a salvação, despreza o céu, despreza a eternidade, despreza o galardão da presença de Deus, despreza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por causa de coisas que não valem nada. Coisas que não valem nada nesse mundo. Não murmure, verso 10, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se refere a Números, capítulo 16, versos 41 a 49, onde está falando da rebelião de Coré, Datã e Abirão, e se levantaram contra Moisés e Arão, fizeram toda aquela rebelião, e Moisés não estendeu a sua mão, Moisés não fez nada, foi Deus que agiu, fez a vara de Arão florescer, e depois abriu a terra e tragou aquilo. Mesmo o povo vendo tudo aquilo, o povo se levantou e murmurou contra Moisés e Arão. Se vocês mataram o povo santo do Senhor, vocês são maus, Moisés e Arão, vocês são maus. Se levantaram murmuraram contra aqueles que estavam zelando pela vida deles. Não murmure, não permite que a murmuração faça parte da tua vida. Não murmure contra Deus, porque ninguém te ama mais do que Deus, porque ninguém está interessado no teu bem mais do que Deus. Não murmure. Quando o pastor às vezes pega pesado, fala: não murmure. Amém? Porque nós estamos fazendo isso para o teu bem. O pastor está pregando aqui na direção do Espírito Santo. Irmão, eu vou de manhã, de domingo de manhã, eu não sei o que eu vou pregar. Eu me levanto de manhã e eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar uma palavra do Senhor, eu vou buscar a direção do Senhor. E eu estou lá orando. Enquanto Deus não me dá uma direção, eu não paro de orar. Porque eu não quero falar nada de mim mesmo, eu não quero falar da minha mente, eu não quero falar do meu coração. Então eu vou orar, vou buscar a face do Senhor, e Deus me dá a direção, e eu venho aqui, eu estou falando isso na direção daquilo que o Espírito Santo guiou e dirigiu. Não murmure. Deus, não, Deus só fala assim, Deus só fala assado, Não murmure. Mas eu queria estar naquela igreja que o pessoal pula, pinta, faz isso. Não. Você sabe se eles estão salvos? Que adianta? Esse povo todinho saiu do Egito, mas a maioria morreu no deserto. Adianta? Adianta? Não adianta, irmão. O que adianta é você andar naquilo que agrada ao Senhor, é você fazer aquilo que agrada ao Senhor. O chamado de Deus para a tua vida aqui, Jesus falou, é entrar na porta estreita, é seguir no caminho apertado. Esse é o chamado. Qualquer pessoa que diga para você: não é assim, está mentindo, está te iludindo, está te enganando. Qualquer pessoa que prega um evangelho para você que não é de renúncia, que não é de cruz, está mentindo e está enganando você.
Qualquer pessoa que diz para você que você pode fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum, que Deus só quer o teu coração, está mentindo e está enganando para você. E se você seguir isso, você vai ficar prostrado no deserto. Você não vai entrar na terra da promessa. Não tem problema adulterar, não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema fazer as coisas que você quer. Isso é mentira, isso é engano, isso é morte. Você vai errar o alvo. Quando você chegar na presença do Senhor, Ele vai dizer: eu não te conheço. Pastor, como é que o senhor está falando? Foi Jesus que falou isso. Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso. Vão listar coisas que fizeram, e só pode listar aquilo quem está dentro da igreja. Não vai listar isso. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Para não ficar nas minhas palavras, para você ver que eu estou baseando aquilo que eu estou falando na palavra do Senhor. Primeiro da porta estreita, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz ao quê? Ao céu ou à perdição? Conduz ao céu ou conduz ao inferno? Presta atenção no que Jesus está falando. Conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que te leva à vida, e há poucos que a encontrem. A palavra de Deus te aperta, a palavra de Deus, olha, ela exige muito de você. Amém, glória a Deus, você está entrando no caminho certo. O caminho é estreito mesmo, é apertado mesmo, as decisões são difíceis, requer muito mesmo. Esse é o caminho verdadeiro. É o caminho estreito, é a porta estreita, é esse. Verso 22, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra do que nós lemos lá em 1 Coríntios, no versículo 5. Eles não entraram por quê? Porque não agradaram a Deus. E Jesus está falando que só entra no céu quem agrada a Deus, quem faz a vontade do seu Pai. Verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Você sabe o que é iniquidade? É quando você sabe que alguma coisa é errada, mas você insiste em fazer. Você sabe que aquilo, de acordo com a palavra de Deus, está errado, mas você continua fazendo isso, é iniquidade. Pecar é quando você, estou aqui, pequei, nossa, meu Deus, pequei, Senhor, me perdoa. Isso é pecado. Agora quando você fala: eu vou fazer mesmo, não tem problema não, vou fazendo mesmo. Isso é iniquidade. A iniquidade, quando você sabe que é errado. Deus falou para não fazer. Mas dá nada não, vou fazer. Iniquidade. E quem pratica a iniquidade, o que Jesus fala? Não conheço. Eu não conheço. Não sei quem é. Não sei quem é. Pastor, mas isso aí quer dizer para a pessoa que está no mundo. Não, senhor. Parábola das 10 virgens. 5 entrou e 5 ficou de fora, mas as 10 não eram virgens? O que o esposo falou para as 5 nécias? Não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês. Mas não era noiva, mas não era igreja. Fazia o que Deus falava? Não. Não, porque estou na igreja, e aí, como é que é? Estou aqui e tal. Mas às vezes quando dá uma escorregadinha, faz uma coisinha, mas não tem problema. Não tem problema? Você vai ver naquele dia se vai ter problema ou não. É melhor estar no caminho estreito. É melhor deixar tudo que tiver que deixar para trás. Tudo que tiver que deixar para trás, deixa para trás. Davi fala uma coisa no Salmo 51, e tem que ser a nossa oração constante. Cria em mim, ó Deus, um coração
puro, renova dentro de mim um espírito reto. Senhor, eu quero um coração puro, eu quero um espírito reto, eu quero andar na tua presença da maneira que te agrada, eu quero ser como Daniel, nada vai me contaminar, nada vai me impedir de orar, nem as ameaças, nada vai me tirar da tua presença. Eu tenho que ser como José, não adianta o diabo armar nada, eu não quero me corromper, eu não quero saber de nada do mundo, eu quero andar em santidade, em comunhão com Deus. Eu tenho que ser como Noé, todo mundo pode estar corrompido à minha volta, mas eu não quero saber, eu não quero andar como os outros andam, eu não quero saber do que os outros estão fazendo. A minha compromisso é com Deus, o meu compromisso é com a palavra, o meu compromisso é com a verdade. Não interessa se está todo mundo corrompido, se só eu sou o santão, né? Porque às vezes a pessoa fala, só você é o santão, só você é o sertão. Não tem problema o rótulo que coloca em você. Deus se agradou foi de Noé, Deus salvou foi Noé, o resto pereceu. Então, você tem que aprender que você tem que agradar a Deus. Vamos voltar lá para Coríntios. 1 Coríntios 10. Verso 11. Nós vamos encerrar. Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para te avisar, para me avisar. Não faça isso, não ande dessa maneira. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Fica de pé, fica firme, não deixa nada disso te corromper. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Pastor, parece que está mudando de assunto. Não está, não. Isso está dizendo da tua responsabilidade, da minha responsabilidade. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar, mas eu não tive força para vencer. Deus vai falar, mentira, não veio sobre vós tentação senão humana. Você tinha a capacidade de dizer não, você tinha a capacidade de rejeitar, você tinha a capacidade de dizer, não quero saber disso, eu vou andar aqui, ó. Deus está dizendo isso para você, a responsabilidade sua é individual. Você não pode... Porque o exemplo está de Noé. Mas todo mundo está pecando, Senhor. Eu também ali, ó. Não, Noé não pecou. Mas todo mundo errou. Não, Noé não errou. Quantos filhos de Israel foram para a Babilônia? Quantos tiveram a atitude de Daniel? Eu não sei, a Bíblia fala de Daniel. Pode ser que outros também tiveram. Ezequiel também foi sacerdote, foi profeta lá na Babilônia. Mas Deus frisa e Deus tem compromisso com aquele que toma posição. Que toma posição. A questão não é você saber o que é certo, a questão é você praticar o que é certo. Saber não basta. Se você sabe, você faz errado, não adianta. A questão é se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha a responsabilidade. Deus te dá força para vencer a tentação e te dá um escape. Nunca ninguém vai ficar numa situação da qual não podia sair. Qual foi o escape para José no Egito? Saiu correndo. A mulher agarrou ele pela roupa. A roupa ficou na mão dela, mas ele fugiu. Ele saiu. Ninguém acreditou nele. O importante é que Deus acreditou. Não interessa se as pessoas acreditam ou não acreditam, não interessa a maneira como as pessoas vão te olhar, vão te julgar, não interessa o rótulo que elas vão colocar sobre você, o que interessa é com Deus, é isso aqui que importa, é o meu relacionamento com Deus. É isso que importa, é Ele que eu tenho que agradar, é Ele que tem que se agradar de mim. Por isso Jesus falou, aquele que não deixar, e aí ele vai listar todas as coisas materiais, lista até laços familiares, lista até questão de marido e mulher, tem que deixar tudo, o mais importante é Deus. O mais importante é Deus, não é outras coisas, não é o filho, não é o marido, não é o pai, não é a mãe, não é o primo, não é a prima, não é amigo, não é amiga. O mais importante é Deus. Se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, e se existem outras coisas te atrapalhando da tua comunhão com Deus, isso pode ser um ídolo. Cuidado. Não vos façais, pois idólatras.
Nada pode estar no primeiro lugar da tua vida, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra. Essa palavra, Senhor, não é minha, não é de uma denominação, não é do homem, mas é tua, Senhor. O chamado é esse, Pai. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele conduz à vida. Os discípulos todos fizeram uma decisão, fizeram uma escolha, deixaram tudo e te seguiram. Continua assim até hoje, Pai. É necessário abrir mão de tudo para continuar seguindo ao Senhor. Não dá para levar bagagem, não dá para levar as coisas do mundo, não dá para ter, como Israel fazia nos tempos do profeta Elias, não dá para cochear entre dois pensamentos. Tudo isso não agrada ao Senhor. Não dá para ser morno. Temos que ter decisões. Não dá para ser mais ou menos de Deus. Tem que ser 100% de Deus, porque 99,9% para Deus não basta. Tem que ser 100%. Ou é 100% ou não é nada. Temos que ser de Deus inteiramente. Ele tem que ser tudo, tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Por isso o Senhor não nos deixou órfãos nem desamparados, mas enviou o teu Espírito Santo. Porque o Senhor sabe que sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso o teu Espírito Santo está conosco, por isso ele habita em nós. Por isso ele nos guia e nos dirige em toda a verdade. Por isso ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, que nós possamos dar ouvidos ao teu Espírito Santo. A tua palavra exorta por diversas vezes: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. O Senhor não diz quem tem ouvidos ouça o que o mundo está dizendo. O Senhor não diz quem tem ouvidos ouça o que as pessoas estão dizendo. A tua palavra diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz. E o que o Espírito Santo diz está dentro deste livro chamado a Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo vai te instruir está dentro desta palavra. Ele não vai te guiar fora desta palavra. Ele não vai te levar por caminhos que estejam contrários àquilo que esta palavra diz. Tudo isso é morte, mentira, engano. Ele sempre vai te guiar nesta palavra. Nunca vai entrar em contradição com esta palavra. Por isso é importante você se firmar nessa palavra. Não adianta saber se não faz. Tem que fazer. Deus vai nos julgar por aquilo que nós fizemos, e a omissão é pecado. A omissão não agrada a Deus. Temos que ter decisões. Temos que ter posicionamento firme na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Porque isso é que agrada a Deus. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Nos ajuda, Senhor, a vivermos da maneira que agrada ao Senhor. Nos ajuda a tomarmos decisões fundamentadas nesta palavra, para não errarmos, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.